Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, o canal 59, TV aberta, e também pela internet no verdadeexpressão.com.br e pelas redes sociais, Facebook da TV Transamérica, YouTube e Instagram. Você pode participar conosco por essas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. Dando sequência acerca do debate sobre as eleições municipais desse ano, recebo aqui a advogada, a doutora Ana Carolina de Camargo Cleve. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa Verdade e Expressão. Boa noite, Rafael. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar de direito eleitoral, ainda mais em ano de eleições municipais, que é sempre um ano muito desafiador para todos nós eleitoralistas e operadores do direito e eleitores mesmo. Agora, doutora, eu estava vendo aqui seu currículo, você é advogada, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, especialista em direito administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, professora no Centro Universitário Autônomo do Brasil, mais conhecido como Unibrasil, e você tem uma atuação, e atualmente presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, mais conhecido como IPRAD. Também é membro na Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. Você tem uma atuação bem extensa na área pública. Gostaria que você falasse um pouco aí da sua carreira aí, como que você entrou no direito e por que seguir essa área pública. Olha, eu sempre gostei de direito, né? E isso, desde criança eu já sabia que era direito que eu queria, sempre gostei da advocacia e também do magistério, né? Acho que isso é muito da minha personalidade, também por influência de pai, avô, dos dois lados. E quando eu entrei na faculdade, sabia então que queria direito, nunca titubeei na escolha do curso, eu gostei muito de direito constitucional. Então, a matéria que eu me apaixonei foi direito constitucional. Então, tudo que versa sobre as relações com o Estado é o que eu gosto. E aí, eu também gostava muito do direito administrativo, que aqui, citando a professora Regina Ferrari, é o direito constitucional em movimento, né? O direito constitucional em concreto. Mas o direito eleitoral, eu não tive durante a faculdade. Embora eu sempre tenha gostado bastante de política e tal, mas eu não tive durante a faculdade. Mas depois de formada, eu, em contato com o advogado Guilherme Gonçalves, que já era muito amigo do meu pai, enfim, hoje é meu marido, mas assim, isso não tinha, naquele momento a gente nem imaginava. Ele me convidou para trabalhar numa campanha municipal de 2012, eu recém-formada. E eu falei, nossa, mas eu não tive direito eleitoral na faculdade, porque quando eu fiz, tinha sido alterado alterada a grade curricular e tiraram o direito eleitoral, né? Porque no começo da faculdade tinha. E aí eu falei para ele, olha, mas eu não sei muito de direito eleitoral, aí eu não tenho preguiça de estudar, mas não é uma matéria que eu tenha conhecimento prévio. Ele disse, você gosta de constitucional? Você gosta de direito público? Falei, adoro, é o que eu mais gosto. Pois então, você vai entender de direito eleitoral. Pois bem, aceitei o desafio e fui, então, fazer minha primeira campanha de prefeito de Curitiba, né? E, além disso, a gente advogava para mais 100 municípios no interior, no escritório, mas eu era mais uma advogada, né, ali. Mas, enfim, a partir daquele momento, eu me apaixonei pelo direito eleitoral e, desde então, sempre estudei o direito eleitoral e fui tanto me especializando para atuar na advocacia com o direito eleitoral, quanto na área acadêmica.
E o mais interessante é que dali me surgiram algumas oportunidades muito bacanas, né? Por exemplo, em 2014, eu já fui trabalhar na campanha da então presidente Dilma Rousseff, né? Na campanha de reeleição dela. O que para mim foi motivo de muita honra, porque tão nova, com 26 anos, já integrar o corpo jurídico de uma campanha presidencial é motivo de orgulho e traz muito aprendizado. Sem dúvida, aquilo foi um marco na minha carreira e que me deu muita bagagem para a minha advocacia. Tanto que em 2016, né, 2 anos depois de eu ter voltado de Brasília, eu coordenei uma campanha a prefeito de uma capital, aqui de Curitiba. Também antes dos 30, né? O que também era muita responsabilidade, mas foi de um aprendizado enorme. E aí eu fui, enfim, consolidando e tentando cada vez mais abraçar todas as oportunidades que apareciam relacionadas ao direito eleitoral, seja no âmbito das instituições OAB e PRAD, seja na academia, fiz meu mestrado em ciência política e na advocacia. Só para entender um pouco melhor do IPRAD, a gente estava conversando aqui fora do ar, ele nasceu em 2008. Eu gostaria que você falasse um pouco do IPRAD e quais a importância dele e as principais ações. Claro. O IPRAD, né, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, ele é o primeiro instituto de direito eleitoral regional. Ele tem uma parceria forte com o IBRAD, o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, que é o instituto que reúne os principais eleitoralistas do Brasil e ex-ministros fazem parte dele. E o IPRAD ele foi fundado por um grupo de advogados eleitoralistas. No momento, o direito eleitoral ele ainda estava engatinhando, e então eram poucos eleitoralistas, mas ele, embora tenha sido fundado por advogados, é importante que eu esclareça aqui que ele não se trata de um instituto de advogados. O IPRAD ele é um instituto que tem magistrados, membros do Ministério Público, professores, e não apenas servidores também, importante dizer, mas e também não apenas do direito eleitoral, né, da área jurídica, como também cientistas políticos, né, e áreas afins. E o Instituto, ele visa o desenvolvimento da democracia. E como ele faz isso? O principal, acho que todo mundo conhece o IPRAD pelos congressos. A cada 2 anos, nós fazemos o famoso Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, em parceria com o IBRAD, e ele é o maior do Brasil. E assim, eu poderia falar, ele é o maior congresso de direito eleitoral do Brasil, mas hoje ele é um dos maiores congressos de direito do Brasil. Então ele já entrou na agenda dos eleitoralistas. Esse ano, até vou fazer a propaganda aqui, Renato, se você me permitir. A gente ia falar, mas você já entra no Eu já vou aqui pegar o gancho. Esse ano vai acontecer o congresso em maio, na última semana, nos dias 27, 28 e 29. Então, são 3 dias de congresso. Além do direito eleitoral, a gente faz workshops, que são eventos paralelos, tratando de assuntos voltados ao direito público, como improbidade administrativa, compliance nos partidos políticos, que é um assunto que está em voga, crimes eleitorais, Caixa 2, para citar alguns exemplos. Bom, mas voltando às atividades do IPRAD, além do famoso congresso, o que a gente faz também é a promoção de cursos, seminários, palestras, convênios com outras entidades. Para citar um exemplo, porque a menina dos olhos da minha gestão é a participação feminina, o incentivo à participação feminina na política e também campanhas de educação, voltadas à educação. Então, com vista nisso, a gente já fez um termo de cooperação técnica com a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, e que tem sido muito legal. A gente abriu o ciclo agora em Guarapuava e foi um evento maravilhoso, com muita participação, e a gente já fez convênios também com o TRE, também com essa meta de incluir mais mulheres na política.
até você entrou num tema muito importante, que é a participação da mulher na política. A legislação eleitoral, ela foi mudando muito e sempre com o intuito de incluir mais a mulher na política. Gostaria que você falasse um pouco dessa evolução e também dessas questões aí que a gente teve na última eleição, bastante denúncias aí com aquelas supostas candidaturas laranjas. A gente vê muito na mídia isso, mas de repente a gente não consegue entender o que se caracteriza de fato uma candidatura laranja, porque várias das notícias que a gente vê são notícias em que o procedimento de investigação ainda está iniciando. Então, se pudesse comentar um pouquinho disso. Bom, essa questão da participação feminina na política, só para contextualizar um pouco, ela é uma preocupação que não é só do Brasil, ela é uma preocupação hoje mundial. Tanto que ela está nas metas da ONU, né? E assim, a participação da mulher não só na política, como maior participação nos espaços de poder em geral. Tanto que nós vemos que o Conselho Federal da Ordem, para citar o meu órgão de classe, já tem colocado políticas afirmativas para que aumente o número de mulheres nas comissões e nos eventos. Hoje nós somos metade, né? As advogadas são 50%. E nos bancos das universidades nós somos maioria ainda, quando você fala no curso de Direito. E não faz tanto tempo assim que a gente vota, quando a gente para pensar. E por isso, claro que é necessário também campanhas educativas de conscientização, trazendo a mulher para os espaços de poder e para a política, que é a nossa pauta aqui, mas a gente tem pressa. Então, por isso, são necessárias ações afirmativas, políticas afirmativas. E aí eu, daqui a pouco, falo das candidaturas laranja, mas só para citar um pouco de história da importância dessa questão feminina, né? Porque muita gente acha que a gente está de mimimi, né? É muita choradeira. E não. Essa luta pelo direito de voto da mulher, pelo direito da mulher participar da política, ela vem antes da primeira Constituição da República, ela vem antes de 1891. E lá naquele momento já tinha uma emenda permitindo que a mulher votasse, essa emenda foi rejeitada. E, pasme, Rafael, sabe qual era a justificativa para a emenda ser rejeitada? Que ia acabar com a família brasileira. Porque o lugar de mulher não é na política. Então, essas políticas afirmativas, elas servem para tentar corrigir esse erro histórico, esse prejuízo histórico que nós tivemos. Então, por que ela é necessária? Porque hoje é como se fosse uma corrida, né? Então, os homens já partem daqui, nós daqui. Então, essas ferramentas são importantes para tentar corrigir esse prejuízo para que a gente consiga uma verdadeira igualdade. E, então, vamos falar de quais são essas ferramentas, né? De que forma a legislação tem tentado corrigir isso. Desde 2009, nós temos a chamada cota feminina, e só explicando que a lei diz cota de sexo, o que é interpretada como Sim. cota de gênero, cota de sexo, essa expressão foi para passar, né, pela bancada mais conservadora do Congresso na época, mas a interpretação é cota de gênero, portanto, transexuais também entram nessa cota. E é chamada cota feminina, acabou sendo conhecida assim, porque na prática as mulheres sempre são minoria. Então, na prática, acaba tendo que fazer a reserva de vagas voltadas a mulheres. Né? Mas o que acontece? Essas vagas, elas são para candidaturas. Então, o mínimo de 30% deve ser reservado para candidaturas no momento de lançar a chapa do partido. Mas o que acontecia muito, Rafael? Essa lei perdia o sentido, porque os partidos registravam o nome de mulheres, até respeitavam os 30% para o registro de candidatura da chapa passar, mas o que nós víamos é que essas mulheres eram colocadas como laranja, eram candidaturas fictícias, só para a chapa ser registrada, porque elas não faziam campanha, não tinham interesse verdadeiramente em disputar uma eleição,
E aí, o que nós víamos? Nós vimos mulheres fazendo propaganda no Facebook para candidatos homens. Mulheres que não prestavam contas, mulheres que não tinham qualquer movimentação financeira porque não faziam material de campanha. Então, tudo isso funcionava como indícios de que essa mulher, na verdade, estava sendo laranja, né? Então, pensando em tudo isso, a Justiça Eleitoral, ela mudou sua jurisprudência, elastecendo o conceito de fraude para dizer que isso configura uma fraude, porque é uma simulação. Quando você coloca mulheres que, na verdade, não querem se candidatar, você está fraudando apenas para um fim, que é conseguir, enfim, respeitar burlar a lei, digamos. Burlar a lei, entre aspas, dar uma aparência de que está cumprindo a lei, mas que, na verdade, essas mulheres não vão participar da campanha. Então, entendendo que isso configura fraude, o TSE construiu essa jurisprudência de que, uma vez provada essa fraude, através desses indícios que eu falei, né, citei alguns exemplos, a chapa deve ser cassada. A chapa inteira deve ser cassada. Então, todos aqueles vereadores e vereadoras eleitos né, através daquele registro fraudulento são cassados. Cai todo mundo, dissolve-se a chapa. Então, é uma medida drástica. Não adianta depois falar assim... eu advoguei num caso, assim, de vereadores que estavam com risco de ter a chapa cassada, de serem cassados em razão disso. Eles falaram, mas a gente não teve culpa. A gente não concorreu para isso. Pois é, mas a responsabilidade é objetiva. Por quê? Porque se não tivesse aquelas mulheres, você sequer conseguiriam registrar a chapa. Então, sequer essa chapa existiria, né? Então, não adianta falar se teve culpa ou não. Por isso que todo mundo tem que estar vigilante no momento das convenções e na escolha dos candidatos. Todos que participam. Porque hoje não tem essa, eu estava de boa fé. Enfim, nesse caso específico, eu ganhei, consegui manter os vereadores no mandato, mas por uma questão processual. Porque no mérito, não tinha o que fazer, né? Então, o TSE está muito contundente nessa jurisprudência e nessa pauta mesmo de proteger e de incentivar maior participação feminina. Um exemplo disso é o caso de Valença, no Piauí, que foi julgado recentemente, foi final do ano passado, em que se confirmou, então, essa jurisprudência. E, além disso, eu preciso falar também de duas políticas afirmativas que também foram feitas através do Poder Judiciário, uma pelo Supremo Tribunal Federal, quando disse que deve-se reservar pelo menos 30% do fundo partidário para candidaturas femininas. O que o Supremo fez? Ele fez uma analogia com a questão da reserva dos 30% de candidatura. Ora, se a lei estabelece que as mulheres precisam de pelo menos 30%, né, das candidaturas, eu preciso de meios para que elas se sintam seguras e, portanto, lancem candidatura. E isso porque existem inúmeros estudos da ciência política que mostram a correlação entre sucesso eleitoral e dinheiro. E tem outros estudos que também mostram que as mulheres, elas são mais cautelosas quando se trata de investir recursos próprios nas campanhas. Elas preferem investir em casa, elas têm medo de tirar esse recurso do lar ou de outras coisas, educação dos filhos, para investir em candidatura. Então, com base nisso e trazendo, então, garantindo essa cota financeira, é mais um mecanismo de fazer com que as mulheres se lancem de forma mais segura e efetivamente. E também o TSE, quando se fala em cota financeira, o TSE também respondeu uma consulta e deu uma decisão muito importante, dizendo que o fundão, parcela do fundão, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no mínimo 30% também devem ser destinados a campanhas femininas. E aí você vai me dizer, tá, mas isso aí surtiu algum resultado? Como é que foi? Você pode me dizer se de fato as mulheres foram mais... Olha,
Na campanha municipal, veremos agora, porque agora, 2020, este ano, vai ser o primeiro ano em que será aplicado o recurso do Fundão, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mas em 2018, no ano de eleições gerais, nós já vimos uma certa mudança. Houve um aumento da representatividade feminina no Congresso Nacional, não é muita coisa, mas houve um aumento. E, além disso, nós vimos muitas candidatas a vice na chapa dos presidenciáveis. Citando aqui Alckmin, Ana Amélia, Haddad Manuela Dávila, Ciro Acácio Abreu e mais a Marina Silva, que era cabeça de chapa. Ah, mas eram candidatas a vice apenas. Pois é, mas quando se é candidata a vice, você tem uma visibilidade. O que as mulheres precisam é de mais visibilidade. E eu cito aqui um exemplo de uma política, uma deputada federal que é exemplar, que é a deputada Margarete Coelho. Ela é do Piauí. Ela é protagonista hoje no Congresso Nacional, e não só entre as mulheres, ela é protagonista entre os parlamentares. E ela foi vice-governadora do Piauí na gestão passada. E uma excelente vice-governadora. Então, ela fez muito. E, através disso, ela teve visibilidade, mostrou o seu trabalho e tem uma trajetória exemplar. Então, a visibilidade representa muito. A gente pode dizer que foi um avanço. A gente teve diversas mudanças. Aliás, a cada 2 anos, até antes de a gente falar das mudanças, queria que você comentasse, a cada 2 anos a gente sempre tem alteração na lei eleitoral, a gente sempre fala reforma, mini-reforma eleitoral. Você como jurista, qual que é a sua opinião sobre isso? Essa constante reforma, não teria que se fazer, de repente, uma ampla reforma e se resolver isso de vez, do que a cada 2 anos a gente ter essa constante mudança? O direito eleitoral realmente tem essa peculiaridade. Então, cada ano ímpar, né, que antecede a eleição, a gente vê uma reforma para respeitar aquele princípio da anualidade, né, que a regra tem que estar vigente a exato um ano antes da eleição. O que acontece? O direito eleitoral, ele é um ramo do direito em que os destinatários da norma são os mesmos que fazem a norma. Então, eles fazem uma alteração. Aí eles veem se dá certo ou não dá. E nós, eleitoralistas, a gente costuma brincar que ano de eleição municipal é laboratório. Então, eles veem se dá certo no ano da eleição municipal, se deu muito bem, continua. Se não deu, altera a norma para a eleição geral. Exemplo claríssimo disso é a questão do financiamento das campanhas. 2016 foi um horror, sem dinheiro nenhum, né? Porque não tinha pessoa jurídica, a gente não tem uma cultura de doação por pessoa física. E aí, o que eles fizeram para 2018? Estabeleceram em 2017 o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão, né, para subsidiar, para custear as campanhas eleitorais. Então, por isso que muda muito, porque os interesses, eles também mudam, oscilam. E aí os parlamentares, claro, eles sempre tentam defender, né, os seus interesses e se manter no mandato. Então, eles vão fazer tudo que, enfim... E outra coisa, além disso, de defender os próprios interesses, também tem a questão de responder aos anseios sociais, que é muito forte no campo político. Então, o direito eleitoral sempre acaba sofrendo. Exemplo, diziam que o direito eleitoral, essa permissão de doação de pessoas jurídicas que nós tínhamos, era a responsável por troca de favores não republicanas, por corrupção. Veja, sempre acaba sobrando para o direito eleitoral, ele é tido como o vilão. E daí fazem alterações respondendo aos anseios sociais, quando, na verdade, me parece que isso é um problema muito mais do direito administrativo. Então, que faça uma regra de compliance, quem doou num contrato com a administração pública, enfim. Mas são esses problemas que acabam repercutindo nessa alteração das normas eleitorais. Além de, também, haver a mudança jurisprudencial
que é muito forte. A jurisprudência na justiça eleitoral, ela também oscila muito de ano a ano em razão da mudança de composição das cortes, né? Que essa mudança acontece a cada 2 anos. Até bom você, doutora, você falar isso, que o telespectador comum não tem essa compreensão que os tribunais eleitorais, eles são compostos por diversos órgãos, né? Diversos membros. Isso e essa alteração é a cada 2 anos, normalmente. E faz com que cada um tenha uma cabeça diferente, uma visão sobre direito. E por conta dessa rotatividade, a gente se deve a essa mudança constante na jurisprudência. Na jurisprudência, exatamente. Só para explicar, então, né, para quem está ouvindo, a justiça eleitoral ela tem uma composição nos tribunais diferente. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de cúpula da justiça eleitoral, ele é composto por ministros do Supremo, ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e por advogados, com notório saber jurídico e reputação ilibada. E, além do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais, que eles estão sediados em cada estado da federação. E esses tribunais regionais, assim como acontece no Tribunal Superior Eleitoral, eles também têm essa composição que é heterogênea. Então, desembargadores do TJ, desembargadores do Tribunal Regional Federal, né, da Justiça Federal, e quando não tem TRF, juízes federais, e juízes de direito também fazem parte, e advogados. Então é uma composição bem plural, como você disse. O Ministério Público não tem por causa que é parte, né? Só... Exatamente, mas um membro do Ministério Público, um procurador eleitoral, sempre acompanha as sessões para atuar como custos legis, né, fiscal da lei, ou para fazer intervenções também quando é parte, porque o Ministério Público ele é um dos legitimados para defender os interesses que estão em jogo, os interesses do eleitor, da sociedade. Então, ele pode representar na seara eleitoral. Legal. Vamos aos destaques do dia com o jornalista Pedro Lima. Olá, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite a você. Boa noite à doutora Ana. Vamos ao destaque de hoje. O número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil caiu para 3, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da pasta, 2 pacientes em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul ainda estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná informou que o exame realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, descartou já na sexta-feira, dia 14, o caso suspeito de coronavírus no município de Ponta Grossa. O Laboratório Central do Estado, LACEN, também já havia negativado o exame. O caso suspeito era de um menino de 7 anos que esteve no sul da China e retornou ao Brasil no dia 30 de janeiro com os familiares. O Estado já descartou 3 casos notificados como suspeitos. O primeiro foi um rapaz de 29 anos, de Fortaleza, Ceará, que esteve em Curitiba e havia passado pela China e foi diagnosticado com influenza B. A outra situação foi de uma mulher de 23 anos, moradora de Curitiba, que também esteve na China e procurou uma unidade de pronto atendimento, UPA, da capital, igualmente descartado. O COI, Centro de Operações em Emergências, alerta para as informações de prevenção que, neste momento, são as mesmas indicadas para as outras síndromes respiratórias, como a influenza. As principais medidas são evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas, lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar. Usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir e, por fim, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Com informações da Agência Brasil e Secretaria Estadual da Saúde do Paraná. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Voltamos aqui, então, estamos só para quem chegou agora, estamos com a doutora Ana Carolina de Camargo Cleve,
advogada e presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Estamos falando aqui um pouco sobre as eleições 2020, as principais regras que teremos esse ano nas eleições. Dando sequência aqui, então, doutora, vamos falar, penso eu que talvez seja a principal mudança que nós tivemos na legislação, como você falou, vai ser um teste para os deputados, né, que eles sempre jogam esse tipo de alteração para as eleições municipais, que é o fim das coligações proporcionais, que me parece que vai ter um impacto muito grande na forma de articulação, nas composições partidárias. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa regra e qual que é a sua visão sobre ela. Com certeza vai impactar, que hoje para essa eleição, estão proibidas as coligações proporcionais, que é aquela coligação que se fazia para lançar candidatos a vereador. Como você bem lembrou, Rafael, o teste é o quê? Em campanha municipal, né? Veremos como vai ser a reação depois dessa campanha. Vai impactar muito, por quê? Porque os partidos hoje, antigamente podia coligação. O que é coligação? Só para situar quem está nos assistindo. A coligação é a possibilidade dos partidos se juntarem para lançarem uma chapa. Agora, só pode coligação, nessa junção de partidos para lançar candidatura, para prefeito. Vereador, o partido terá que lançar a chapa própria. Então, o partido X, Y, Z, cada um vai ter que lançar a sua própria chapa. E o que isso repercute? Qual a consequência para o cenário? Por que vai impactar? Primeiro, os partidos terão mais do que nunca de fazer um bom planejamento. Desde já, eles precisam estar se planejando para ver quem são os candidatos que são viáveis para eles lançarem na chapa. Os partidos vão precisar ser partidos. O que isso quer dizer? Os partidos vão precisar zelar por sua função constitucional, que é de desenvolver quadros e desenvolver novos quadros. E mais do que isso também é ter compromisso com a participação feminina na política. E por quê? Porque agora vai ficar mais difícil de colocar lá os 30%. Então, se vai ficar mais difícil, os partidos têm que ter esse compromisso de, desde logo, recrutar mulheres, incentivar mulheres e desenvolver quadros femininos para lançarem candidaturas. E com certeza isso vai impactar, até porque muitos partidos, imagino eu, não vão conseguir lançar a sua própria chapa. Interessante até comentar que por conta dessa alteração vai forçar que, não sei a opinião da doutora, mas poderemos ter também mais candidatos na majoritária, mais candidatos a prefeito, que tradicionalmente o candidato a majoritária é o que consegue atrair mais a visibilidade para o partido e até puxar mais votos, de repente para o partido, para os vereadores, né, no caso. Acho que sua análise faz sentido, sim. Agora os partidos lançarão, não terão medo de lançar seus próprios candidatos. A dinâmica política vai ser outra. E o que eu acho interessante também, você me perguntou a minha opinião sobre essa mudança, eu entendo que essa mudança ela é um mecanismo de fortalecimento dos partidos políticos. E eu acho muito saudável isso, porque nós precisamos mesmo de ferramentas para fortalecer os partidos, porque a nossa democracia ela é uma democracia partidária. A nossa Constituição ela foi toda desenhada colocando os partidos políticos como protagonistas. Tanto que, vou até adiantar, não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas eu já vou adiantar aqui, porque esse tema está na agenda do país, que é a questão das candidaturas independentes. Sim. As candidaturas avulsas. O Supremo, está na pauta do Supremo esse tema, o Supremo deve julgar ainda esse semestre. Quem é o relator é o ministro Barroso. E a minha opinião é de que o Supremo não deve permitir. Sim, porque senão vai acabar com os partidos, né? Acaba com os partidos. Em primeiro lugar, porque nesse cenário,
nesse atual regime jurídico constitucional, é completamente inconstitucional. Porque existe uma regra clara no artigo 14, parágrafo 3º, de que é preciso filiação partidária para lançar a candidatura. Sim. Então, para superar essa regra, passar por cima disso, precisa de um ônus argumentativo bem grande, né? Então, uma outra questão. Você vai me dizer, mas você acha que é possível que haja essa mudança algum dia? Se for pelo parlamento, sim. Porque não é cláusula pétrea, sim. Através de emenda constitucional, me parece que seja possível. Mas aí que esse debate fique no parlamento. O parlamento é que deve decidir, através do devido processo legislativo, através de audiências públicas, ouvindo a sociedade, tendo um debate maduro sobre isso. Não me parece que esse tema seja para o Supremo decidir, assim como não era a questão do financiamento das campanhas. Sim. E a questão da cláusula de barreira também. Então, sou contra. E mais uma questão, se passar as candidaturas avulsas ou candidaturas independentes, em relação à questão das candidaturas femininas, me parece que o único mecanismo para garantir essa representatividade feminina, se passar essas candidaturas avulsas, é reserva de cadeira. Não há outra forma. E por quê? Porque hoje todas as políticas afirmativas existentes são através de partido político. Cota financeira... Sim, todo o sistema está em volta, né? Todo o sistema está em volta. Todo o sistema usa o partido político. Então, não tem outra forma que não a reserva de cadeira. Legal. Falar aqui um pouco sobre a questão dos valores, o limite de gasto na campanha. Permanece a mesma regra, né? Só a título de esclarecimento. E tem uma correção do valor, né? Tem que pegar como parâmetro o valor gasto na última campanha e fazer uma correção. Isso mesmo. Então, permanece os mesmos valores, mas atualizados. Sim. Da campanha passada de prefeito e vereador. Então, não necessariamente só o valor gasto, mas o Sim, teto, né? Teto. Porque tem quem não gaste Sim. todo o teto. É difícil, mas pode acontecer. Sim. Então, pega o valor do teto, atualiza e é o valor, então, o TSE deve disponibilizar uma tabela com todos esses valores atualizados. E houve uma mudança bem significativa em relação à doação de recursos próprios. Sim, o autofinanciamento. Autofinanciamento. E isso, Rafael, impacta bastante, Sim. porque na campanha passada, o candidato ele podia financiar a sua campanha até o limite de gastos, até o teto Sim. que ele tinha. Mas, imagina, isso violava, inúmeros eleitoralistas defendem e com fundamento, e isso viola o princípio maior do direito eleitoral, que é o princípio da igualdade de chances, da igualdade de oportunidade. Então, você imagina um candidato aí, um Dória, ele tem condições de gastar o teto. Aí um outro candidato sem recursos, né, um candidato que não detém tantos recursos financeiros, sai perdendo se ele não tiver muita articulação política e um partido forte consiga angariar recursos de fundo público. Então, agora, para essa eleição, essa regra muda. O candidato, ele pode se autofinanciar no limite de 10% do teto, que é o limite diferente da doação de pessoa física, que é 10% do rendimento bruto do ano anterior à eleição. O rendimento do doador, no caso. Do doador, no caso, exatamente. Então, na verdade, só para ficar mais didático aí para o nosso telespectador, se for 10 milhões o teto da eleição passada, corrigido para hoje, então pode se autofinanciar até 1 milhão. Isso, 10% do teto, tá. Exatamente. Legal. Uma outra questão que eu gostaria que a doutora falasse, que fica muito... Até algumas perguntas surgiu semana passada aí, e sempre perguntam isso. No dia da eleição, é comum lá na internet ver várias propagandas sendo veiculadas. Essa propaganda eleitoral no dia da eleição é possível fazer pela internet ou não?
Não, no dia da eleição não é possível mais fazer propaganda, Porque na eleição até o ano passada anterior. a gente viu pessoas publicando coisas de candidato tal no dia. O que pode, e aqui Gerou uma confusão isso daí. o que pode que eu preciso deixar claro, o princípio maior que nós temos, eu diria que não apenas no direito eleitoral, mas um princípio que a gente deve prezar numa sociedade democrática é a liberdade de expressão. Então, eu, eleitora, cidadã, posso fazer na minha página propaganda a um candidato. Isso está no campo da liberdade de expressão e isso não deve ser restringido. O que há limite, e que, portanto, encerra no dia anterior, é do próprio candidato ou do partido político fazer a campanha e impulsionar. Agora, eu, eleitora, está no campo da liberdade. Tanto que eu posso, quando eu for votar, ir com um adesivo, um broche, o que não pode é aquela aglomeração fazendo propaganda ao candidato no momento que vai votar. E outra coisa que é interessante, vai dar polêmica isso, mas a gente vai lançar essa tese e eu preciso aqui dar o devido crédito, que não é uma tese que é minha, mas a gente discutiu bastante sobre isso e eu acho que faz todo sentido, já aproveitando esse gancho da liberdade de expressão e do direito do eleitor, porque a propaganda, ela não é só um direito do candidato, ela é sobretudo um direito do eleitor, de ser bem informado e de não ter sua liberdade de expressão cerceada, porque o debate precisa ser amplo, precisa ser livre. Política é isso, uma política madura é quando você permite que o debate seja amplo. O doutor Guilherme Gonçalves, ele veio com uma tese, e que é bem interessante, dizendo o seguinte, que essa questão da proibição de pintura, de propaganda em muro, ela deve ser analisada com ressalvas. Por quê? Porque eu, eleitora cidadã, não posso ter meu direito cerceado de manifestar o meu apoio a determinado candidato. E por isso, no meu bem particular, no meu muro, se eu quiser pintar um muro, eu posso, porque está no campo da liberdade de expressão, do livre apoiamento político, e ainda tem uma regra eleitoral que diz que a militância espontânea pode gastar até R$ 1.064. Então, se essa pintura estiver dentro desse valor, que é pequeno e for em bem particular, por que não? Essa é uma interpretação dele que eu, à luz do direito constitucional, acho bem adequada, porque assim, todo mundo conhece o Dr. Guilherme Gonçalves, é um advogado bem ousado, e muitas coisas nós não concordamos e temos muitas discussões. Mas isso me parece que é uma leitura bem apropriada e bem adequada ao direito constitucional. Eu acho que vai dar uma certa polêmica isso nas eleições agora municipais. Agora, uma outra questão que a gente vê no dia a dia na internet, nos WhatsApp da vida aí, Twitter, são essas enquetes que a gente, grupos de Facebook, né, a gente vê ali em quem você votaria para prefeito de Curitiba, daí vai lá e coloca todos os nomes lá e começa aquela briga, né, porque cada um defende o seu candidato. E eu fiz uma pergunta na semana passada aqui para o desembargador Tito, que é o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sobre isso, e ele recomenda que o responsável da página ou da rede social não faça esse tipo de enquete, porque tem uma multa que vai, me parece que até R$53 mil, caso haja uma denúncia. Qual que é a sua interpretação como advogada na área eleitoral sobre esse tipo de enquete? Olha, eu acho perigosíssimo. Eu sempre oriento a não ter esse tipo de conduta. E realmente, quando se trata de pesquisa eleitoral e de uma pesquisa eleitoral mal feita, ou você coloca e não dá o devido nome, não diz que se trata apenas de uma enquete, então uma pesquisa que não vira uma pesquisa que não foi registrada, que é obrigatório irregular, que é obrigatório o registro. Além do registro, quando divulga-se uma pesquisa eleitoral, há uma série de requisitos que devem ser cumpridos, dando o nome da empresa que foi contratada para fazer,
dizendo qual a margem de erro, sim, qual foi o número de coleta, o período de coleta e qual foi o número de entrevistados. Então, todos esses requisitos estão também. Todos os requisitos estão na legislação eleitoral e precisam ser cumpridos, sob pena de uma pesquisa irregular. E é o que você disse, uma pesquisa irregular, ela pode ensejar uma sanção pecuniária de 53 a 106 mil. E mais do que isso, só que eu não quero assustar, mas já assustando quem está assistindo a gente, isso é muito perigoso, porque conheço pessoas em que apenas quando foi compartilhar uma pesquisa dessa forma, que não respeitava e que estava com o nome de enquete, ou, enfim, acabou compartilhando e levando multa. Ah, mas eu só compartilhei, não foi de minha autoria. Mas quando você compartilha, você faz, né, é um ato doloso, você não vai compartilhar qualquer coisa na internet. Então tem que ter muita consciência do que se está anuindo, porque você está anuindo com aquilo. E ainda fazendo repercutir, o que pode causar um certo desequilíbrio na disputa. Então isso acaba ensejando o pagamento de multa. Legal. Isso se deve, uma denúncia, por exemplo, só para falar um caso concreto, uma denúncia, com certeza o Tribunal Eleitoral vai buscar quem é o responsável daquela página no Facebook ou daquela pessoa que, de repente, está encaminhando isso via WhatsApp. Como que é feito isso, doutora? Importante, inclusive aqui eu pego o link para a questão das fake news, porque tem tudo a ver, né, das notícias falsas. E que, mais um tema que não é uma preocupação só nossa, a gente vê que fake news, essas notícias falsas, trata-se de preocupação mundial, outros países estão também passando pela mesma coisa. E a Justiça Eleitoral, já com a experiência que teve nas outras eleições, porque foi um massacre. Nas outras eleições, o que a gente viu de fake news e o que isso consegue desequilibrar o pleito é impressionante. Esse tipo de notícia vira o jogo de uma hora para outra. Então, pensando nisso, né, tentando resolver esse problema, a Justiça Eleitoral, ela firmou convênio com diversos órgãos de inteligência. E, através desse convênio com esses órgãos de inteligência, ela vai conseguir alcançar os responsáveis, os autores dessas notícias, o que pode servir também para a veiculação dessas pesquisas fraudulentas. Então, esse ano o negócio vai ser um pouquinho diferente. Porque muita gente estava contando, doutora, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp era difícil você descobrir a autoria, né? E me parece que até é bom falar para os telespectadores aí, me parece, o pessoal manda muita coisa aqui, né? Sobre essa questão do WhatsApp, me parece que agora é possível identificar a origem da mensagem. Exatamente. O WhatsApp era super complicado e, assim, é quando, muitas vezes, o direito, ele não caminha... Aliás, na maioria das vezes, né, o direito ele não consegue acompanhar os fatos para dar conta dos fatos. Então, a gente não tinha instrumentos jurídicos suficientes e adequados para tentar... impedir essas notícias falsas que iam se disseminando através de WhatsApp e tal. Mas agora é possível sim alcançar e parece também que o WhatsApp tem um limite de destinatários para ir encaminhando as mensagens. Se não me falha a memória, são 5. E que também impede essa disseminação de notícias falsas que pode desequilibrar uma eleição. Uma outra questão que é muito interessante diz respeito à questão que nós temos todo ano essa polêmica quanto às candidaturas, né? Que os candidatos que já foram detentores de cargos públicos, volta e meia tem alguma condenação, ou então quem já teve alguma condenação no âmbito criminal. A Justiça Eleitoral fala muito naquela questão de condenação em segunda instância e tal. Gostaria que a doutora contextualizasse essa situação, porque a gente estava até falando, né, que a jurisprudência varia muito por conta da mutação, de mudar muito as composições das cortes,
Mas especificamente sobre o registro de candidatura, o que pode barrar uma candidatura, assim, se a doutora pudesse passar aí essas informações de uma forma mais simples aí, que é uma coisa que confunde muito o eleitor. Para lançar candidatura, para que o registro de candidatura seja deferido, precisam estar preenchidas as condições de elegibilidade, que é ter a idade certa para postular aquele cargo, quitação eleitoral, e precisa também que sejam ausentes com algumas causas de inelegibilidade. E quais são essas causas de inelegibilidade? O que deixa um candidato inelegível? Aí a gente vai lá para a chamada Lei da Ficha Limpa, que é a Lei 135 de 2010, que alterou a Lei 6490, que se chama Lei das Inelegibilidades. Há uma série de causas de inelegibilidade, mas para trazer aqui as mais comuns e que são tratadas o tempo todo pela mídia, que nós vemos com bastante frequência. Condenação criminal confirmada em segunda instância, já afasta um candidato da possibilidade de disputar. Improbidade administrativa, né? Você fala, aqueles detentores de mandato e tal, sim, que é muito comum responder improbidade administrativa. Aqueles, então, que respondem e que tenham uma sentença condenatória na improbidade em segundo grau e que seja por ato reconhecido o dolo, né, e o dano erário. Aí sim, não basta qualquer improbidade. Sim. E além disso, até excluem-se da disputa até condenações em órgão de classe. Por exemplo, quem teve o registro da OAB cassado, né? Até isso tem na Lei da Ficha Limpa. Daí você vai me perguntar, então não tem qualquer chance das pessoas disputarem? Eventualmente pode ser discutida essa questão e aí, por exemplo, uma rejeição de contas no âmbito do Tribunal de Contas, isso pode ser discutido judicialmente, por isso que a gente vê muitas vezes os candidatos conseguindo o registro da candidatura, o deferimento, através de liminares. Aí eles disputam a candidatura, né, sub júdice. Então, enquanto vale aquela liminar, ele pode continuar concorrendo. E até é bom deixar claro que às vezes o sujeito está inelegível, ele registra e durante o pleito ele vai em busca da liminar, tal, para ver se consegue legitimar o registro dele. Isso acontece também. Nós vimos o caso Lula. Sim. Né? A gente viu a luta que foi, né? Agora, o que eu preciso dizer, a gente precisa bem esclarecer o eleitor, porque eu vejo em municípios pequenos que fazem um terrorismo. Um dos terrorismos é aquela famosa lista que o Tribunal de Contas divulga, que dizem que é a lista dos inelegíveis. Mas ali, aquela lista não quer dizer que o candidato está automaticamente inelegível. São candidatos com contas rejeitadas. Por isso, quem estiver aqui nos assistindo, entendam. Quando sai aquela lista, não significa que aqueles nomes estão inelegíveis. Eles podem discutir ainda essa questão e podem, às vezes, tranquilamente disputar uma eleição. Mas é que amedrontam e assustam os candidatos, às vezes colocam até notícias falsas, né, para circular na cidade e, enfim, para criar fato político para tentar desmoralizar um candidato, né? Eu sempre digo o seguinte, e também a questão da improbidade. Não é qualquer improbidade administrativa que faz alguém ser inelegível, né? E às vezes a pessoa apenas está respondendo uma ação de improbidade, não quer dizer que ela seja culpada, ela está respondendo um processo. Uma coisa que eu sempre costumo dizer você pode garantir na sua vida que você nunca vai fazer nada de errado, mas você nunca vai poder garantir que você nunca vai responder um processo. Sim. Então, ainda mais quem já foi o detentor de cargo público, é muito comum. É muito fácil responder. Veja que um dos artigos da Lei de Improbidade, o artigo 11, é violação de princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, qualquer coisa você pode enquadrar ali. Então, é muito comum alguém responder. Se você for levar ao pé da letra isso, qualquer autoridade coatora que tem um mandado de segurança que teve uma ordem contra si, para todos os efeitos, então responderia uma ação de improbidade, porque está violando o princípio da legalidade.
né? Não responde o direito líquido e certo de alguém. Então, se for levar o pé da letra, todo mundo incorre em improbidade. Então, tem que ter cautela para sair falando, enfim, esse tipo de coisa, se o candidato está inelegível ou não. Para a gente, estamos indo para o final, mas é importante dizer que a Justiça Eleitoral, nesse período de pré-eleição, mais próximo da eleição e durante a campanha eleitoral mesmo, a gente tem, ela funciona praticamente todos os dias aí, os prazos, tudo, faz para que os processos tenham o seu final. Exatamente. Como eleição sempre precisa... Bom, o bem tutelado numa eleição, quando a gente entra com o processo, é a fidedignidade do voto, né? Proteger o voto do eleitor. Por isso tudo precisa ser muito rápido, porque senão, numa eleição, numa campanha de 45 dias, 2 dias é muita coisa, muda muita coisa. Então, a Justiça Eleitoral, ela precisa ser célere, ela precisa julgar com rapidez seus processos. E por isso, todo dia é dia útil. Sábado é dia útil, domingo é dia útil, não existe feriado em campanha. E a Justiça Eleitoral funciona o tempo todo e os advogados e demais operadores, servidores, trabalham o tempo todo também. E o processo eletrônico vai ajudar a ser mais célere ainda, né? Olha, a gente espera que sim, né? Essa vai ser a primeira eleição municipal com PJE, com processo eletrônico. A Justiça Eleitoral, ela é modelo para o mundo inteiro. Em termos de tecnologia, ela é muito avançada. E o TRE do Paraná, ele é exemplo para o Brasil todo. Então, o que a gente espera é que funcione bem. E rezamos para isso, porque com um prazo de 24 horas, de um dia, né, se der pane no sistema, está todo mundo liquidado, né? Doutor, eu agradeço a sua entrevista. Eu deixo aí os momentos finais para, se você quiser fazer algum destaque, algum evento aí do IPRADE, fique à vontade. Obrigada, Rafael. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder falar de direito eleitoral e falar do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Eu só vou aqui relembrar, portanto, o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que vai acontecer esse ano na Universidade Positivo, em maio, nos dias 26, 27, 28 e 29. Então, serão todos bem-vindos e lá vocês vão ver as maiores novidades de direito eleitoral e com ministros, advogados e demais operadores do direito. Serão bem-vindos. Legal. E obrigado, doutor, e agradeço a você que nos acompanhou até agora e semana que vem estaremos no mesmo horário. Um abraço.